Oi pessoal, tudo bem? Eu acessei aqui o meu back office, já estou aqui na parte do Genealogy, tá? Você entra aqui no User Panel, tá? No painel de usuário. Esse aqui é o painel de usuário com todas as ferramentas, tá? Eu vou vir aqui no Genealogy, onde eu estou aqui agora. Deixa eu abrir mais uma vez aqui. Aí eu vou clicar aqui no View Board. Né? Hoje eu vou dar o treinamento de matriz, te explicar como funciona uma matriz. Tá? É uma explicação básica, depois eu vou montar um sistema no PowerPoint com uma explicação melhor. Tá? No caso aqui, como eu uso o Mac, eu vou usar o Keynote para poder estar fazendo essa apresentação. Bom, aqui quem está no topo, esse M Freita, tá, que foi patrocinado pelo Pedro, ele está no topo. Ele está no topo de uma cache. Tá? Então quem está na Travel Board só visualiza só o topo da cache aqui. Então aqui você sabe que quem está aqui em cima é quem vai ciclar e receber os 5.270. Eu estou aqui no topo de uma Travel Board. Tá? Lembrando que a azul é Travel Board e a amarela é Cache Board. Tá? Quando eu migrar daqui da Travel Board para Cache Board, eu vou começar aqui no início, novamente, da esquerda. Lembra que a regra é da esquerda para a direita. Então eu vou iniciar aqui, né, embaixo na Cache Board. E vou receber aqueles $100, que é os R$ 170 da taxa de reserva que a empresa paga, né, para o associado. Quando você estiver com duas pessoas qualificadas. Como eu estou qualificado com duas pessoas, eu vou receber os $100. Se tiver com uma, é $50. Se tiver zero, se não tiver ninguém, você não recebe nada. Então é muito importante quando você estiver na Travel Board, correr para se qualificar com duas pessoas, tá? Eu já estou qualificado com duas pessoas. Como eu estou qualificado com duas pessoas, agora eu vou ajudar o Mike, né, que é o Michael, e o Cabal. Então eu vou ajudar o Mike e o Cabal a se qualificar também com duas pessoas. Que o interesse meu é ver meus amigos também ganhar o dinheiro. Eu quero que eles se dê bem nesse negócio. Então eu vou correr atrás de ajudar o Mike a colocar mais um e ajudar o Cabal a colocar mais dois. Quando o Mike colocar um e o Cabal colocar dois, vai entrar nessa sequência aqui, dependendo da sequência que eles colocarem. Tá? Vamos colocar aqui como o Mike colocando um e o Cabal dois. Então o Mike colocou um primeiro, antes do Cabal entrou um aqui. O Cabal colocou dois, entrou dois aqui. Vai sobrar um espaço vago. Esse espaço vago aqui, eu vou ajudar a Edibassou a colocar uma pessoa. Encheu aqui. Quando encher as 4 posições aqui embaixo, eu vou para cache, tá? Eu pulo para cache e aqui divide no meio, criando mais 2 novas matrizes, tá? Então a Edibassou, ela teve uma dúvida que ela foi para uma matriz totalmente diferente, né? Ela acompanhou outra pessoa. Então eu vou te explicar aqui como funciona isso. Eu vou entrar aqui na Edibassou aqui e vou explicar onde ela está aqui. Aqui. A minha matriz antiga, antes de eu ir, quando eu estava na intermediária, estava a Vilma estava aqui em cima e a SK estava aqui na esquerda. Né? Quando subiu um cadastro aqui, aí é que eu estava aqui, né? Eu estava aqui estava o Mike, aqui estava Edibassou, aqui entrou o Cabal, né? E aqui subiu mais uma posição, que é da Vilma, né? Que a Vilma colocou mais uma posição para poder ir para o cache. Então a Vilma foi para o cache, a SK foi para o topo porque dividiu a matriz. Lembra que a SK estava aqui e eu estava aqui. Como dividiu a matriz em dois, eu fui para um lado e a Cássia foi para o outro. O que aconteceu? Quando eu fui para um lado, a regra da empresa é assim: se você tiver direto seu, esses diretos acompanham você, independente se ele estiver desse lado ou desse lado. Se eu tiver com os dois diretos meus aqui, esses diretos vão me acompanhar. Foi o que aconteceu. O Mike, deixa eu entrar aqui novamente, para explicar melhor. Então o que aconteceu? O Mike e o Cabal, eles me acompanharam. Dividiu a matriz, eles me acompanharam. Edibassou, como é direta do Mike, tá? E o Mike tinha que me acompanhar, quando dividiu a matriz, ela foi para o outro lado, ela acompanhou a Cássia. Obrigatoriamente, tá? 2 pessoas têm que acompanhar alguém, tá? Quando divide a matriz aqui, ó, 2 pessoas aqui têm que ir com alguém. Então, a regra é, se tem direto, o direto acompanha seu patrocinador. Como eu sou patrocinador do Mike e do Cabal, eles me acompanharam na minha matriz. A Edibassou, como não é direta minha, tá? É direta do Mike, ela foi para o outro lado. Tá? Então ela foi para outra matriz. Então o que aconteceu? Dividiu. Quando dividiu aqui, o Mike e o Cabal me acompanhou. A Edibassou e a outra lá, usuária, acompanhou a Cássia. Tá? Que acho que é Liri, né?
Isso, a Líria acompanhou a Cássia. Então essas duas acompanharam a Cássia, né? E o Mike e o Cabal me acompanhou. Então é assim que funciona. Tá? Você pode ver que aqui, ó, deixa eu entrar novamente lá. O sistema da empresa é excelente, tá? Ela funciona. A Edibassou perguntou por que ela subiu uma posição, sendo que ela não colocou ninguém. Pessoal, aqui não depende de você colocar não, tá? Aqui, ó, funciona assim. Se o Cabal colocar duas pessoas, tá? E Edibassou colocar dois, o Mike ele vai pro topo, sem ele colocar ninguém. Ele colocou só a Edibassou, mas se a Edibassou correr mais que o Mike colocar duas pessoas e o Cabal colocar duas pessoas, o Mike vai pro topo com uma pessoa. Então aqui, existem estratégias sim, para você não prejudicar ninguém. É o que eu faço com o pessoal da minha equipe. Então, se eu tenho cadastro para subir, por exemplo, semana que vem acho que eu vou ter um cadastro para subir. Eu não vou subir o meu cadastro, tá? Porque eu já estou qualificado com duas pessoas. Na verdade, eu tenho dois cadastros para subir, tá? Mas eu não vou subir para não prejudicar o Mike nem o Cabal. Porque se eu subir dois aqui, vai complicar um pouco eles, a corrida deles vai ser maior. Então, eu seguro um pouco o meu cadastro e ajudo eles, tá? A colocar dois cada um. Inclusive um dos meus cadastros, como é conhecido meu do Cabal, eu vou passar para ele. Um dos cadastros vai passar para ele. O outro é minha mãe que vai entrar e eu vou estar colocando ela no sistema também. Então, como eu tenho dois cadastros para subir provavelmente semana que vem, eu não vou subir agora. Eu vou segurar mais uma semana para dar tempo do Mike e do Cabal correr atrás das pessoas para colocar aqui, tá? E ajudar a Edibassou também, entendeu? Porque se eu colocar aqui, se eu subir meus dois cadastros e de repente o Cabal sobe dois dele, o que acontece? O Mike vai pro topo de um, o Cabal vai pro topo do outro. O Cabal vai pro topo já qualificado com dois. Mas aí o Mike vai precisar de um, né? E ajudar a Edibassou também a colocar. Então, aqui ainda está no meu controle, tranquilo, porque eu tô aqui, tá? Como tá, eu tô aqui, o Mike aqui, o Cabal aqui, eu tenho controle absoluto dessa matriz. Então, qualquer coisa, eu sempre entro em contato com o Mike e com o Cabal. Falo, ó, Cabal, você tem dois? Então vamos colocar dois. Ô, Mike, você tem dois? Então coloca um e segura um, tá? Coloca um e segura um. Ou você coloca os dois, você vai pro topo de um, o Cabal vai pro topo de outro. Ele colocando as duas aqui. Então, aqui eu posso ajudar o Mike a colocar mais duas pessoas. Ou como o Mike só precisa de mais uma pessoa, ele coloca uma para ele e ajuda a Edibassou a colocar uma para ela, tá? E aqui o Cabal coloca duas. Aí fechou aqui. Vai dividir a matriz. Então vamos só entrar ali na matriz da Edibassou para me explicar como funciona. Você pode ver que o topo aqui da cashboard aqui já é outro topo de outra cashboard, tá? Então divide as matrizes, divide também a cashboard, também divide, é o mesmo sistema, tá? O sistema da cashboard e da travelboard funciona da mesma maneira. Então aqui, como você viu, dividiu, né? A Cássia veio para um topo, eu fui para o topo da outra. Então a Edibassou está aqui. Só que aqui eu não tenho controle, tá? Porque a Cássia e essa Líria aqui, as duas não são da minha equipe. Elas são crossline. Porém eu conheço a Vilma, que é a responsável por esses dois aqui. Então, a gente trabalha com amizade aqui, trabalha como uma família. Então, se caso a Cássia conseguir duas pessoas, colocar duas pessoas aqui, e a Lili conseguir duas pessoas, colocar duas pessoas aqui, vai dividir novamente essa matriz, tá? Vai dividir novamente. A Edibassou vai passar para o topo de uma. Só que se ela for para o topo de uma sem ninguém, e ela for para a cashboard sem ninguém, a partir do momento que você está na cashboard, você não tem mais como você colocar ninguém, tá? Você pode colocar, porém essas pessoas não vão entrar abaixo de você. Só depois que você ciclar que elas entram novamente abaixo de você. Então, o importante é você classificar aqui, tá? A travel board, tá? É a qualificação da empresa. Então, aqui você tem que se qualificar. Então, você corre na travel board. Quando você estiver na cashboard, você não precisa esquentar a cabeça, não. Tá? Faz a correria aqui na travel board. Então, aqui a Edibassou. Se caso a Cássia colocar dois e a Lili colocar dois, ela vai para o topo de uma. Então vai ficar corrido para ela. Ela já estando no topo, vai ter duas pessoas, novamente, que ela não conhece abaixo dela, que podem colocar duas pessoas. Ela vai para o cash sem ninguém. Então existe um trabalho de equipe e um controle. Se a Edibassou estiver tendo problema de colocar duas pessoas, e caso a Cássia tiver já duas e a Lili tiver duas, eu posso entrar em contato com a Vilma, tá? E pedir para ela segurar um pouco o cadastro, que a Edibassou consiga pelo menos uma pessoa, para ela não ir para o cashboard sem ninguém. O importante é que você não ir para o cashboard sem ninguém, tá? Você tem que sempre ir com uma ou com duas. Porque se você for sem ninguém, automaticamente quando você ciclar aqui, você não vai receber nada e
a empresa tira você do sistema, tá? A não ser que você pague novamente e volte novamente, mas sem pagar do seu bolso. Então é importante colocar pelo menos uma pessoa, para que você entre na cashboard qualificado como uma pessoa, que você recebe a metade. Em vez de você receber lá os 5.270, você recebe a metade. Já te ajuda a você voltar novamente para Travel Board e fazer a correria atrás de mais uma pessoa, para você qualificar com duas, tá? Ou atrás de duas, dependendo de como você estiver aqui. Então, esse sistema de matriz aqui, tá? O genealogia aqui é muito importante. Você tem que entrar todo dia. Você entra eu geralmente aconselho de 2 a 3 vezes por dia, tá? Eu acesso 2 vezes, acesso de manhã e acesso à noite, porque às vezes nesse período de manhã à noite pode mudar muita coisa, tá? O aconselhável é você estar acessando toda hora. Quem puder acessar toda hora, verifica que é muito importante, tá? Você tem que acompanhar a matriz 100% para ver como está o andamento da sua equipe, quem está junto, tá? De qual equipe ela é, correr atrás. Eu trabalho 100% para minha equipe, tá? Trabalho para mim e para minha equipe, então eu ajudo a minha equipe. Então, para não prejudicar o pessoal da minha equipe, eu faço isso. Eu olho quem está abaixo, quem está precisando de ajuda, quem não está. O Mike já tem uma pessoa. Como ele já tem uma pessoa qualificada, ele já está qualificado para ganhar metade. Então eu vou correr mais atrás do Cabal, que o Cabal não tem ninguém, tá? Então se eu colocar pelo menos uma pessoa para o Cabal aqui, aí eu ajudo os dois ao mesmo tempo. Ajudo o Mike e ajudo o Cabal. Como eu já estou qualificado com os dois, eu estou mais preocupado em ajudar a minha equipe, tá? Então assim que funciona o sistema da matriz. Eu estou qualificado, vou ajudar a minha equipe a correr atrás, tá? Então assim que funciona. Bom, agradeço a todos, espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. O pessoal da minha equipe que tiver dúvida pode entrar em contato comigo direto, manda e-mail ou pelo Face. Tá? Que vocês tenham uma boa semana, um bom final de semana.